esses cuidados assim, tem que ter, né? Então a gente tem que ter esses cuidados mais ainda, né? E a gente não acha que é uma brincadeira, né? Que não é, assim, as coisas estão acontecendo mesmo. Tá bom? Então, a gente está aqui, ele vai ficar aqui conosco. Foi um presente, né? De Natal, daqui a 2 dias. Dona Maharaj, filha! Toda rapidinha, filha! Toda maravilha! Vou te calma, vou conversar aqui. Vou te calma, não vamos ali, गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै
कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरे संविदात सनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मगेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विश्वानंदने श्री मुखाब्ज रसरूर जटापद राधिका वदतलिखितास्ते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् हा देवी काकुभरगदगदयत्कवाचा चाचनी पत्यभुवि दण्डवद्भुटार्ते अस्य प्रसादं दशजनाश्रकृत्वा धन्धरिके निजवने गणनाविदे अंहस्यामर्विषटामन्दे कतन्द्रीवरं जड्डं जाचकुरुरोचिषं पट्टं वरसश्रिया वृन्दारण्यवासमद्रसद्धामादिदामोदरम् राधा स्कन्दनिवेशजलो भुजं ध्येयं दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञाय तेरा वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतम्बरादुर्नवं बिम्बफलदृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न याच ब्रह्मं सृजनकं परवधूम मे सदा काले काले प्रमथपतिनगितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु शिरोपमञ्जलिकरार्चितपादपद्मभूषणभुजार्पितमस्तकाय हामदकर्णकर्णगौरी सन्यानि सनकैस्तव किं करिष्ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा
Pravishta. Om Vishnupad Ashtutara Satasisrimad Bhakti Vedanta Siddhavanta Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishta. Om Vishnupad Ashtutara Satasisrimad Bhakti Vedanta Siddhavanta Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishta Vishnupad Ashtutara Satsrimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vidan Bharati Goswami Maharaj, and Nitya-lila Vishnupad Ashtutara Satsrimad Bhakti Vedanta Madhusudan Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and presently all of my guests. Então, primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishta Vishnupada Stottarashata, Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e a Nitya-lila Pravishta Vishnupada Stottarashata, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishta Vishnupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Vedanta Srila Madhusudana Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus convidados presentes aqui, minhas reverências. So, what will speak to you? Now whole world is going Mahamari means? Pandemic. Então, o que eu posso falar para vocês, né? Agora, a situação mundial, né, da pandemia. And also coronavirus is going on. We have to follow the COVID-19 rules. Então, está acontecendo a situação do coronavírus e nós devemos seguir todas as regras, né, em relação ao Covid-19. Especially have to keep social distance, sanitize, and checking everything. Especialmente a medida do distanciamento social e de usar também álcool em gel, né, e outras medidas. So, but you don't know who will die in this material world, who will live, who knows. Mas a gente não sabe, né? Quem vai morrer, quem vai viver, quem sabe, né? But you have to follow the rules and regulations. Everything is not in your hand. Mesmo assim, devemos seguir todas as regras e restrições em relação à pandemia, porque não está em nossas mãos. Nem tudo está em nossas mãos. Because Lord is our maintainer and Lord is our protector. Deus é o nosso mantenedor e Ele é o nosso protetor. And if Lord protect you, no can kill you. Se Deus quiser te proteger, não vai ter ninguém que possa te matar. Or if Lord does not protect you, who can protect you? E se Deus quiser te matar, não vai ter ninguém que possa te proteger. Mostly, Nitya-lila from Bhaktivedanta Swami Maharaj in a class also use this word. Rake Hari, Mare Ke, or Mare Hari, Rake Ke. Mare Rake Hari, Mare Ke, that means if Lord protects you, no one can kill you. Então, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj costumava dizer isso, né? Rake Hori Mareke Mari Hore Rakeke. Que significa que se Deus, Hari, se Ele quiser te matar, não tem ninguém que possa te proteger. E se Ele quiser te proteger, não tem ninguém que possa te matar. But you have to follow the rules. This way, you cannot to say, I don't want to follow the rules, but according to the rules, according to the government rules, you have to follow. Então, mas de qualquer forma devemos seguir as regras. Não devemos dizer assim, não quero seguir as regras, não vou. Não, você deve seguir as regras sim, postas pelo governo. So long time, and many months, I did not travel also after Gurupuni. Então fazia muitos meses já que eu não viajava, desde Gaura Purnima, né? Desde março eu já não eu fiquei sem viajar. Almost
1 month, 9-10 months, I did not travel and I did not also work from India. Então, por quase um ano, né? Por 9, uns 10 meses já, que eu estava sem viajar, que eu não saí da Índia. But anyhow, this time I have come to you. Mas de qualquer forma, agora eu vim aqui até vocês. And especially my flight was long flight, and I have come from direct Delhi to Sampalo. E meu voo foi bem longo, né? Eu vim direto lá de Delhi, na Índia, até aqui em São Paulo. So long flight, many hours journey. Foi um voo muito longo, várias horas de viagem. I have to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Eu tenho que pegar essa mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu also predicted, Pradiniti Asya Navagati Gram, Sarvatra Prajar Bhai Mumarna. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse que em todas as vilas o seu nome seria cantado, seria conhecido, em todas as cidades do mundo inteiro. One day my name will praise all over the world, every city, every village, and all the people who will chant my holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele disse, ele fez essa profecia, vai chegar um dia em que esse meu nome, santos nomes Hare Krishna, vão ser cantados em todas as vilas, em todas as cidades e aldeias do mundo inteiro. And also Bhaktivinoda Thakur explained, Pranache Jetu Sevachitra. Until living in this body, you have to preach. E Srila Bhaktivinoda Thakur também, ele disse, ele falou o seguinte, que enquanto a gente tem vida, enquanto a gente está vivo, a gente precisa pregar. Because man is mortal. Afinal, o homem é mortal. And one day we will die. Um dia iremos morrer. And will not die, raise one hand. Levanta a mão quem não vai morrer. Will not die. Quem não morrerá? Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, you have to die. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, você vai ter que morrer também. Abdava Satabde Vitud Dhruvam. In this Sanskrit verse, explained today, tomorrow, or after 100 years, you have to die. Então esse verso diz que hoje, amanhã, daqui a 100 anos, você vai morrer, todos iremos morrer. But before leave this body, you have to preach Lord's holy names and bring the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas antes da gente morrer, a gente precisa pregar essa mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e dos santos nomes. This is very important in our human life. Isso é algo muito importante na nossa vida humana. How the mundane people, they are suffering in this material world. Como que as pessoas mundanas estão sofrendo muito nesse mundo And material? whole world people also preaching different ways. Na verdade, no mundo inteiro a gente pode ver que existem diferentes filosofias sendo pregadas. The politicians, they also preaching how to attain their position and ministerial position. This also. Por exemplo, os políticos, né? Eles têm toda uma pregação, na verdade eles estão querendo se candidatar, né? Eles fazem toda uma campanha para conseguir ser eleito, né? Como ministro e outros postos. This is true. Before election, also politician people, they also preaching, and they also gathering the people, and they are speaking so many things against opposite party. Não é mesmo? A gente pode ver, né? Na época das eleições, os políticos vão, fazem comício, aí reúnem as pessoas, falam mal do partido oposto, e assim eles vão e tentam conseguir votos. And they also speaking many lying things. E eles mentem muito também. And in this way, converting the people different way. E assim eles tentam cativar as pessoas ali para elas votarem nele, etc. But spiritual master and spiritual preachers, they also preaching all over the world, but they are speaking absolutely truth. Já os mestres espirituais, eles também pregam no mundo inteiro, mas eles estão falando a verdade absoluta. What is the absolute truth? Qual é a verdade absoluta? First, to try to understand, we are not the residents in this material world.
primeiro tenta entender essa verdade absoluta, de que nós não somos, esse mundo material não é a nossa verdadeira casa. This is true. Isso é verdade ou não? You are not Brazilian. We are not American. We are not Indian. Então vocês não são brasileiros, eu não sou indiano, não somos americanos. All we are actually the residents of Guru Vrindavan. Na verdade, nossa verdadeira casa de todos nós é Goloka Vrindavan. Sarve Samarabhai Gurukati Sthiti. All we are the residents of Guru Vrindavan. For this regard, our slogan is going on this way. What is the Vaishnava slogan? Back to God, back to home. Então, nossa verdadeira casa é o mundo espiritual, Goloka Vrindavan. Por isso que a gente tem tipo um slogan, Vaishnava, que é o quê? De volta ao lar, de volta ao Supremo. Yeah? We will go back to your home. Quem quer voltar para casa? Raise your hand. Levanta a mão. But you do know where is your home. Mas você nem sabe onde é que é a sua casa. You now return back to your home. This home is not a permanent home, they are temporary home. Tipo, depois daqui vocês vão voltar para a casa de vocês, mas a casa de vocês onde vocês moram não é a casa de verdade mesmo de vocês. But our spiritual master and all the revealed scriptures clearly explain our home is transcendental home for now. Então a casa de vocês onde vocês moram é temporária, é uma casa temporária, mas a casa eterna mesmo é Goloka Vrindavan, no mundo espiritual. But how will you return back our eternal transcendental home? Mas como voltar para sua casa eterna, transcendental? Maybe you have come from your home by train, by bus, or on foot. Então vocês devem ter vindo até aqui, desde a casa de vocês, vocês vieram aqui a pé, pegaram um ônibus, How did you come? vieram de metrô? Bus. You come from by bus. Yes. How many hours? 10 hours. 12. 12 hours. She comes from Balneário Camboriú. Santa Catarina. Santa Catarina. Many hours. Então ela veio de Santa Catarina, ficou 12 horas no ônibus para chegar até aqui. But you have to return back to Guru Vrindavan, Vaikuntha Jagat, transcendental world. Mas vocês têm que voltar para Goloka Vrindavan, no mundo espiritual. So now I am giving this message, how to return back your transcendental house. Então eu venho trazer essa mensagem, como voltar para sua casa transcendental. This transcendental world you cannot go by bus or by train or airplane. Então, para voltar para essa sua casa eterna, sua morada espiritual, você não tem como ir para lá de trem nem de ônibus. Only you can return back to your transcendental house, rendering chanting of the holy name. Para poder voltar para lá, o único método é através do cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means the holy name, that is called sadhan, and that is called sadha. Sadhan means process, sadha means ultimate goal. Então, os santos nomes são tanto sadhana, o processo, quanto sadhya, a meta espiritual. So, when you receive these holy names from bona fide Guru and chanting this mantra, then you will connect it with Lord. Then by the cosmic mercy of Krishna or Lord Chaitanya Mahaprabhu, attain your transcendental house Guru Vrindavan. Então, quando você recebe essa misericórdia do Guru, você recebe iniciação e assim você se conecta com Deus, com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e assim você vai poder alcançar a sua morada espiritual, Goloka Vrindavan. But we have no idea where is the Guru Vrindavan. Who has seen? Mas a gente não faz nem ideia de como é Goloka Vrindavan, né? Quem já viu Goloka Vrindavan? Who has seen Guru Vrindavan? Quem que já viu Goloka Vrindavan? Levanta a mão. Eu. No one. Ninguém? The bird. Huh? Spiritual master. Right? Spiritual master, he knows. He has the realization. Right? So for this regard, if you take shelter
his lotus feet, then he will hold your hand and bring to Guru Vrindavan. Então, quem já viu o Goloka Vrindavan, né? O mestre espiritual. O mestre espiritual, ele sabe, ele tem essa autorrealização. Então, você tem que simplesmente se abrigar nos pés de lótus dele, ele vai te pegar pela sua mão, vai te pegar pela mão e vai te levar para Goloka Vrindavan. Because who knows that way, he will hold your hand and bring to Guru Vrindavan. Porque aquele que sabe o caminho, ele pode te levar lá. Então, ele vai te pegar, segurar pela mão e vai te levar para Goloka Vrindavan, para o mundo espiritual. Just I remember one thing. When I came first time in Brazil, Então, estou me lembrando aqui de uma coisa, da primeira vez que eu vim ao Brasil. you know, so many years and about 20 years before. Foi uns 20 anos atrás. That time I was staying in the house of Sundarananda Prabhu's Gita Sundarananda Prabhu's house. Então, naquela vez que eu vim, eu fiquei na casa do Sundarananda Prabhu e da Gita Didi. And then we also preached here and there, and that time he drove the car, Kunja Vihari Prabhu. Então, a gente foi pregar em alguns lugares, em diferentes locais, e o Kunja Bihari Prabhu estava dirigindo o carro pra gente. I remember one thing, one night he arranged one program in Pindamonhangaba. Então, lembro que uma noite ele arranjou um programa em Pindamonhangaba. He drove the car, E ele dirigiu, estava dirigindo. but one devotee, that man was not devotee, non-devotee, and he gave his house number and address, everything. E a gente tinha que ir nesse local, que era, na verdade, a casa não era de um devoto, mas a gente tinha que ir num local, tinha um endereço de onde a gente tinha que ir. Our program would be start 6 o'clock and have to finish 9 o'clock. E o programa ia de 6 às 9. Até às 9 da noite. Then he drove the car and coming. But he did not find out where is the house he had. He gave the house address, but very difficult to find it. Então, essa pessoa tinha dado pra gente o endereço, né, de onde a gente tinha que ir, na casa dela, mas a gente estava de carro e não conseguia achar o endereço de jeito nenhum. Then you are driving rounding and the same place. E a gente dando voltas e voltas no mesmo lugar e nada de achar o endereço. That time Punjari Prabhu, he was not staying in Vrindavan. He was staying in up of the hills. Naquela época, quando o Bihari Prabhu não morava em Pindamonhangaba, ele morava lá em cima na montanha, onde que é? No interior, lá no interior. So he did not know where is the perfect place of the person where we perform our program. Então, onde ia ser o programa, a casa dessa pessoa, ele não sabia onde que era também. A gente ficou procurando, mas não encontrava. Actually, 2 and 3 hours we were driving right here in the same place. A gente ficou umas 3 horas, 3 horas tentando achar o endereço, dando voltas e voltas no mesmo lugar e sem achar a casa da pessoa onde ia ser o programa. Then, and finally, about 9 o'clock. Aí, finalmente, quando deu 9 horas da noite, Then one person he met with us, a gente acabou encontrando uma pessoa. and we also asked that address. Aí a gente perguntou pra ela o endereço. Then he brought in his house. E aí essa pessoa ajudou a gente a chegar naquela casa. Then already 9 o'clock and already to Prasad and Mas aí já era 9 horas, todos os devotos lá do programa já tinham tomado prasad e estavam indo embora. about 30 or 40 devotees people came in their house, but they also wait for us. Then they upset and left their house. Only to Prasad. Então umas 30 ou 40 pessoas tinham aparecido pro programa, mas como a gente não apareceu, eles ficaram esperando. No final eles tomaram prasad e foram embora. Why I am saying this? Because who knows the way that he can bring to Guru Vrindavan? Então estou contando essa história para quê? A pessoa que sabe o caminho, sabe como chegar lá, ela pode levar a gente para Goloka Vrindavan. But this regard, Prahlad Maharaj, he told his friends,
Andha Jatanda Upanyamanas Devi Sandra Gundamli Baddha Nati Vidu Saktan Gadev Vishnu Durasa Je Bharathamanino Andha Jatanda Upanyamanas Devi Sandra Gundamli Baddha. A blind man cannot lead the other blind man. Por isso que Prahlada Maharaj falou, né, esse ensinamento, ele disse que uma pessoa que é cega, ela não pode conduzir uma outra pessoa cega. If the blind man leads the other blind man, then both they will fall down in the ditch. E se uma pessoa cega conduz outra pessoa cega, os dois juntos vão acabar caindo num buraco. So that means Srimad Bhagavatam gives this evidence. How will attain Guru Vrindavan? Então o Bhagavatam, né, ele tem essa parte do Bhagavatam que ele vai dizer como que a gente pode ir para Goloka Vrindavan. That means taking shelter to the spirit of bona fide genuine Guru, and that genuine Guru will hold our hand and bring to Guru Vrindavan. Então a gente precisa se abrigar nos pés de lótus de um Guru fidedigno. Esse Guru fidedigno vai agarrar a gente, vai tomar a gente pela mão e vai nos levar para Goloka Vrindavan. For this regard, Srila Rupa Goswami Pad Ikshmi Bhakti Samudra Sindhu Adu Guru Padashra. First taking shelter to the feet of bona fide genuine Guru. Por isso que Srila Rupa Goswami diz no Bhakti Samudra Sindhu que primeiro a gente deve se abrigar nos pés de lótus de um Guru fidedigno. Who knows all Tattva Siddhanta philosophy? E esse Guru deve ser aquela pessoa que saiba todo o Tattva Siddhanta, toda a filosofia. And he also absorbed to perform bhajan and sadhana, he studied even Radha and Krishna. Deve ser um Guru que esteja totalmente absorto em fazer bhajana e sadhana, em adorar a sua deidade adorável, Radha e Krishna. This is very important. Those who are politicians, and if you take shelter, these lotus feet, will not bring to Guru Vrindavan. Então, isso é algo muito importante. Se você se abrigar em alguém que seja como um político, na verdade você não vai conseguir chegar em Goloka Vrindavan. But that means you have to take shelter to the feet of bona fide genuine Guru. Então você precisa se abrigar num Guru fidedigno. That is called Sadguru. Isso se chama Sadguru. So, now we are very close to Christmas. Whole world also celebrate which day? 25th. Então agora a gente está chegando perto do Natal, né? No mundo inteiro. O mundo inteiro vai ter a celebração do Natal agora, dia 25 de dezembro. Because Jesus is the incarnation of Lord. Porque Jesus é uma encarnação de Deus. And everybody also respect to him. E todos o respeitam muitíssimo. Because without Lord energy, Shakti, how possible praise all over the world. Porque realmente, sem essa potência do Senhor, como que alguém consegue pregar, né, no mundo inteiro? Não. But he is not Bhagavan. In Bible not mention anywhere he is the supreme personality of God. Então Jesus tem essa potência do Senhor, ele tem essa potência de Deus, mas na Bíblia mesmo não diz em nenhuma parte que ele é Deus. Jesus não é Deus. But some people they are thinking he is God. But this is completely wrong. Tem gente que acha que Jesus é Deus, mas isso é uma filosofia totalmente errada. Jesus says, I am the son of God. God is my father. Jesus diz, né? Eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. That means he's saying this is a relation between God and me. There is father and son. That is called Vatsalya. Então, ou seja, ele está dizendo, Jesus está dizendo, qual é a relação entre mim e Deus, né? É Vatsalya Bhava. Deus é meu pai, eu sou seu filho. Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Krishna Samhita very nicely and explain all the religious preachers and all kinds of religion. Srila Bhaktivinoda Thakur, no seu livro Sri Krishna Samhita, ele vai explicar sobre as diferentes religiões. Because in this material world, there are many religious people, but mainly we also discuss about 5 types of religious people. Nesse mundo material existem diferentes religiões, mas se a gente for analisar, a gente pode ver que há as 5 maiores religiões do mundo. In our Vaishnava philosophy also,
though 12 kinds of rasas and mellows. E na nossa filosofia Vaishnava, você explica que existem 12 tipos de relacionamento que a gente pode ter com Deus, doçuras. Five that are primary rasas, mellows, and 7 that is called secondary rasas. Então existem 12 sabores dos relacionamentos, 5 primários e 7 secundários. 5 primary rasas that is called Santa, Rasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya. Então as 5 raças ou sabores primários dos relacionamentos é Shanta, Dasya, Shanta servidão, Shanta neutralidade, Dasya servidão, Sakya é amizade, né? Vatsalya é amor de pai e mãe e Madhurya é amor conjugal. Santa means neutral. Então, Shanta significa amor de neutralidade. Dasya means that is called habitual mode. Dasya é o amor de servidão. Sakha, that is called friendship mode. Sakya é o amor de amizade. Vatsalya, that is called parental mode. Vatsalya é o amor parental. Madhurya, that is called conjugal mode. E Madhurya é o amor conjugal. So now coming in this way, Bhaktivinoda Thakur in Krishna Samhita also discussed the 5 and mainly 5 types of religion. Então, no seu livro, Shri Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai explicar as 5 maiores religiões, ou as 5 principais religiões do mundo. That is first, that is called Buddhism. Então, a primeira, então, é o budismo. And Buddhist, Os budistas. they preach about ahimsa parama dharma. Non-violence is the great virtue. Então, os budistas eles vão falar sobre a não violência. Dizer que a não violência é a maior virtude, é o maior princípio de religião. But actual origin Buddha, that is called Bhagavan Buddha. Mas o Buda original, na verdade, é uma encarnação do Senhor Supremo, é o próprio Senhor Supremo. Prabhupada Jayadev Goswami Pad in his Govinda mentioned about name of Buddha. Por isso que Jayadeva Goswami Pada, no seu livro Gita Govinda, ele vai explicar, ele vai mencionar o nome de Buda como uma encarnação do Senhor. Lord Buddha is the incarnation of Krishna. O Senhor Buda é uma encarnação de Krishna. Kesavadhrita Buddha Sarira Jaya Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari. Kesavadhrita Buddha Sarira Jaya Jagadisha Hari. Lord Krishna himself manifested in the form of incarnation of Buddha. Então, o próprio Krishna, Senhor Supremo, se manifesta nessa encarnação de Buda. And he preached about dhyana, E ele, meditation. o Senhor Buda, ele pregou sobre meditação, dhyana. And how to stop the violence. E ele pregava também sobre como parar a violência. Because that time Kshatriyas, our people, they are so much cruel and they killed the animals. Porque naquela época os kshatriyas, né, que são como se fossem os guerreiros da sociedade, eles eram muito cruéis e matavam animais. So for this regard, Lord Buddha, he preached about non-violence. Então por isso o Senhor Buda, ele pregava sobre a não violência, o princípio da não violência. And he also teach, and he also taught about dhyana. Dhyana means meditation. E ele também pregava sobre dhyana, que é a meditação. So, this Sri Krishna Samhita Bhaktivinoda Thakur explained that is called Santarashna. E aí, no livro Shri Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur compara esse budismo com exatamente o amor de neutralidade, Shantarasa. Santarasa means those who have no any habitual. Shantarasa significa aquelas pessoas que não têm amor de serviço, não têm vontade de servir. Just meditate about his Istadeva. Apenas querem ficar meditando na deidade adorável. But they have Nishta, steadiness about their Istadeva.
Mas mesmo assim, elas têm muita firmeza, muita constância na deidade adorável, em quem elas adoram. No habitual mode, no possessiveness, mamata. Então elas não têm esse humor de serviço, tampouco também um humor de possessividade, de possuir. So now coming in this way, those who are Buddhists, they are called which rasas? Sankaras. Então quem é budista está exatamente nesse humor de Shankarasa, humor de neutralidade em relação a Deus. Then coming second, that we call Tattvas. Then habitual mood. Então é o segundo sabor principal de relacionamento que existe, é o humor de servir, de servidão, chama-se Dasyarasa. That is coming from what do you call it? Different, which is Judaism. Então exatamente, aí qual é a religião que tem esse humor? É o judaísmo. And they are also service. Então os judeus têm muito isso do humor de servir. Then Sakharas. Sakharas means friendship. Aí depois tem o humor de Sakharas, que é o humor de amizade com Deus. That is called Muslim. In Quran explain this way. Então, qual religião principal do mundo tem esse humor de amizade, né? Prega esse humor de amizade? É exatamente o islamismo, os muçulmanos. No Corão fala exatamente sobre isso. Then Vatsalabha, parental mode discuss about what is that? Christian. Aí sim, Vatsalya Bhava, que é esse humor de você ter de pai e mãe, né? De filho com Deus, enfim. Quem que tem esse humor é o cristianismo, que é a quarta maior religião nessa coisa. And then conjugal mode, that more develops the rasas conjugal mode, explain about then how to relation with Lord. Then that is called conjugal mode. Então, aí, o quinto sabor que existe em termos de relacionamento é o sabor de relacionamentos conjugais. E qual é a religião que vai falar sobre esse tipo de relacionamento conjugal com Deus? That is called lava and beloved mode. Esse humor de amado e amante, né? But I also mentioned this conjugal mode also two types. One is called relation between wife and husband, and relation between lover and beloved. Então, o hinduísmo Sakya and Parkya. vai falar sobre esse amor conjugal com Deus. Mas aí tem duas divisões de amor conjugal com Deus. And these things also discussed in Srimad Bhagavatam. Então, tem o amor conjugal no sentido de você amar como se fosse marido e mulher, e no sentido também de amado e amante. Então, isso aqui hoje é para aqui. O Srimad Bhagavatam fala sobre isso. That is called Sanatana Dharma. E esse é o Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Eternal religion. That is called Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é a religião eterna. So, in Srimad Bhagavatam, discourses about this mode, that conjugal mode, how gopis, they serve Krishna with their highest mode. Então, o Srimad Bhagavatam vai explicar isso, sobre como as gopis servem a Krishna com esse humor conjugal, esse humor que é o mais elevado. But Srimad Bhagavatam discourses, Krishna is the supreme personality of God itself, Bhagavan. E o Srimad Bhagavatam diz, o Bhagavatam fala que Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Ete tansa kalabhumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Very clearly explained. And all the incarnation, they are manifested from Krishna, who is the supreme personality of God itself, Bhagavan. Todas as encarnações, na verdade, se manifestaram de Deus, de Krishna, que ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus original. And all the incarnations of Krishna, they have been eager to take darshan to Krishna. E todas as encarnações, as outras encarnações de Krishna, têm vontade, muita vontade de ver Krishna, aquele que é o Senhor original. Because Krishna, he has 64
qualifications. Porque Krishna é aquele que tem 64 qualidades. So for this regard, all his incarnations, very eager to take darshan to Krishna. E é por isso que todas as encarnações de Krishna têm tanta vontade de ver Krishna. Especially Krishna has 4 extraordinary qualities. Porque Krishna tem especialmente 4 qualidades extraordinárias. What is that? Quais são elas? Rupa Madhurya, sweetness of his beauty. Rupa Madhurya. Then Lila Madhurya, sweetness of his divine pastime. Then Prema Madhurya, sweetness of his divine love. Prema Madhurya. Fourth, there is called Venu Madhurya, sweetness of the sound of his throat. São essas 4 qualidades extraordinárias que Krishna possui. Primeiro ele tem, por exemplo, essa Rupa Madhurya, que é exatamente a doçura da forma dele. Venu Madhurya, a doçura do som de sua flauta. Prema Madhurya, a doçura dos seus passatempos, do seu amor divino. E Lila Madhurya, a doçura dos seus passatempos. Yeah. But Krishna's Rupa's beauty is unique and unparalleled. Mas em especial a forma, a beleza de Krishna é única e inigualável. Because even in this material, everybody also attracted with the beauty. Até mesmo nesse mundo material, né? A beleza é uma coisa que atrai todo mundo. Beauty is love, love is beauty. Na verdade, a beleza é o amor e o amor é a beleza. Yeah? You understand? Entendem isso? Beauty is love, love is beauty. A beleza é o amor e o amor é a beleza. Yeah? This Prabhupada explained in this. Because where is the beauty, then everybody how is beauty? Então, essa máxima diz isso exatamente, porque quando tem uma coisa bela, todos se atraem automaticamente, ficam encantados com aquela belíssima forma. Who like, no one to like and Surpanaka. Ninguém gosta de, por exemplo, de Surpanaka, que era uma mulher muito feia. You want? Like Surpanaka? Vocês gostam de Surpanaka? Querem Surpanaka? Why not? Por que não? Because her nose and ears. Vocês não querem saber de Surpanaka, porque ela era uma mulher que tinha cortado o nariz dela e os 2 ouvidos, 2 orelhas. Ela não tinha 2 orelhas nem nariz. Understand? Entende? Your beauty will be depend on your nose. Na verdade, a sua beleza vai depender de como é o seu nariz. If your nose is cut, half cut. Então, uma pessoa sem nariz, imagina uma pessoa que tem o nariz cortado. How your beauty, you can check yourself. Tenta fazer isso e ver se você vai ser bonito sem nariz. For this regard, Surpanaka also, she also puts the É por isso que Surpanaka ela usa uma máscara assim para cobrir, porque ela não tem nariz. Now with coronavirus also coming, everybody have to cover your mouth and nose. Então agora com o coronavírus todo mundo tem que cobrir, né, a boca, né, o nariz. So for this regard, sometimes we cannot recognize who is this person. Então porque a gente está com o rosto coberto, às vezes a gente não consegue reconhecer quem é a pessoa, dependendo do momento. If you go to the airport, and they say, okay, you also down your mouth. Então, por exemplo, no aeroporto agora, na hora que você passa para se identificar, por exemplo, imigração, você tem que abaixar a máscara para eles verem seu rosto inteiro. Then you will take your picture, then say, oh, you are that person. Aí eles vão tirar, And to compare with the passport, you are that person or not. aí eles vão tirar uma foto sua e comparam, né, para ver se você é a mesma pessoa do seu passaporte. This is true. Verdade não. So why am I saying? Because beauty, while the truth is beauty, beauty is truth, love is beauty, and our beauty is love. Então, é verdade, a beleza é algo muito importante, né? Você vê que a beleza é o amor é a beleza. Também a beleza é a verdade, e a verdade é a beleza. But who is beauty? Mas quem é a beleza? God is
Deus é beleza. You cannot compare his beautiful form. Não tem como você comparar a beleza do Senhor, a beleza de Deus, com nada mais que exista. Yes. But you want to see the beauty. Mas você quer ver coisas bonitas, belas, você quer ver beleza. And everybody also intoxicated in the beauty. E na verdade todos ficam totalmente cativados, fascinados com aquilo que é belo. This is problem. If the Putana will come here, no one give attention. Então, por exemplo, se aparece aqui uma putaná, uma mulher muito feia mesmo, dragão que chama, né? Ninguém vai nem querer dar atenção pra ela. This is problem. Verdade ou não? A very beautiful, attractive person will come, then everybody also give attention. Mas se chega aqui alguém muito lindo, muito atraente, maravilhoso, todo mundo vai ficar olhando, atraído, encantado pela pessoa. So why I am saying that because Lord, Krishna, Varinandana Samsundar, is the top one. His beauty is unique and unparalleled. Então Krishna, o Senhor Supremo, ele é o mais belo, a beleza dele é única e inigualável. So why you say because all his incarnation, they are also attractive and want to see his beauty. Então, na verdade, todas as outras encarnações do próprio Deus ficam também atraídas pela beleza de Krishna, né, o Senhor original, e querem ver Krishna. So for this regard, I will tell you one very nice, beautiful story from Srimad Bhagavatam. E aí, nesse contexto, eu quero contar para vocês uma história muito bonita do Srimad Bhagavatam. Once in Dwarkapuri, there was one Brahmana. Então, uma vez em Dwarakapuri, havia um Brahmana. His wife Brahmani gave birth 8 sons. E a esposa desse Brahmana, que chama-se Brahmani, né? A esposa do Brahmana, essa Brahmani, ela deu à luz a 8 filhos. Ela teve 8 filhos. One by one, son, she gave birth. Then her son left. Mas cada vez que ela tinha bebê, né, que ela dava à luz, logo depois do nascimento, os nenéns morriam. Then Brahmana, he became very angry. E aí o pai, né, o esposo dessa Brahmana, dessa moça, dessa mulher, ele ficou muito bravo porque os filhos dele estavam morrendo. And every time he also brought the dead body of his son in front of the palace of Dwaraka. E cada vez que esses filhos morriam, esse Brahmana trazia esses nenéns para Dwaraka, em frente ao palácio. Yes. And he used many harsh words to Krishna. E também esse Brahmana os falou, assim, foi muito rude para falar com Krishna, reclamando com Krishna. But Krishna did not say anything. Mas Krishna não respondeu, não falou nada para esse Brahmana. Once Arjuna, he came in Dwarkapuri and he met with Krishna. Aí um dia, Arjuna, ele foi para Dwaraka, Puri, e se encontrou com Krishna. And that time that Brahmana, he brought his son's dead body and 8 sons dead body. E aí, esse Brahmana foi e trouxe esses 8 filhos mortos que ele teve. And he also used many harsh words to Krishna. Oh, Krishna is not perfect. He is not following all the rules. For this regard, my son left. E aí esse Brahmana estava muito bravo e ficou assim reclamando, xingando, sendo super rude com Krishna, falando assim, o Krishna não é um bom rei. E porque Krishna não é um bom rei, os meus filhos estão morrendo, bebezinhos. If king is not perfect and committing many sinful activities, then all his residents will be suffer many kinds of distress and unhappiness. Porque o que acontece? Se um rei não é bom, se um rei, um governante, comete atividades pecaminosas, faz coisas ruins, etc., as pessoas que moram naquele país ou naquele reino que ele governa vão também sofrer vários tipos de aflições, calamidades e coisas ruins em suas vidas. So in this way, that Brahmana, he also used many harsh words to Krishna, but Krishna did not say.
Então esse Brahmana foi bem grosso, assim, falando com Krishna, reclamando dessa situação, mas Krishna nem respondeu, não falou nada. But Arjuna can't tolerate one who criticizes Krishna. Mas a Arjuna, né, Arjuna ele não aguentava, não conseguiu aguentar, porque Arjuna nunca aguenta ninguém falando mal de Krishna. Because Arjuna is the best friend of Krishna. Afinal, Arjuna é o melhor amigo de Krishna. So how possible he will tolerate one who criticizes his friend Krishna? Então como que ele vai aguentar alguém criticando o seu amigo Krishna? For this regard, Arjuna told the Brahmana, don't worry. And again, when your wife will give birth, the baby, I will protect with my Gandhi bow. Então Arjuna falou assim para o Brahmana, olha, não se preocupe, quando a sua esposa de novo der à luz, tiver um filho, pode deixar que eu mesmo vou proteger essa criança com a minha Gandiva, que é um arco e flecha bem especial que Arjuna tem. That time that Brahman also he became very angry. How possible? Krishna is here, Baladev Prabhu is here, Aniruddha, Pradyumna. They cannot protect my son. How possible to protect my son? Aí o Brahmana ficou muito bravo e ainda falou assim, que isso, imagina, aqui Krishna está aqui, Baladeva, Pradyumna, Aniruddha, nem eles conseguiram proteger meu filho, como que você vai conseguir proteger meu filho? Then Arjuna told the Brahman, don't worry. I have Gandhi and special bow and arrow. With my special bow and arrow, I have to protect your son when your wife will give birth the baby. Aí Arjuna falou para o Brahmana, não se preocupe, eu tenho a minha Gandiva, meu arco e flecha muito especiais. Quando a sua esposa der à luz, eu vou proteger a criança com meu arco e flecha. But Brahmani, the wife of Brahman, pregnant and about to give birth to the baby. Aí quando a Brahmani, que é a esposa do Brahmana, estava grávida e prestes a dar à luz, Then Arjuna, he also made one very nice, beautiful cage with his arrow. Cave. Cage. Então aí Arjuna, ele fez com as flechas, né, da Gandiva, desse arco especial dele, ele fez uma belíssima gaiola. As like airtight, air cannot go inside and cannot not outside. Então era tipo impermeável que chama, né? Ou seja, nem mesmo o ar passava dentro dessa, como se fosse um ambiente que ele fez ali. But when Brahmani, the wife of Brahman, gave birth to the baby, just they heard the baby cry. Mas então assim que a Brahmani, a esposa do Brahmana, deu à luz à criança, assim que o bebezinho nasceu e chorou pela primeira vez, When baby took birth from the womb of his mother, cried or not? porque não é mesmo, quando uma criança nasce, né, na hora do parto, ela não chora, não é verdade? You cried? Vocês choraram quando nasceram? You don't know. Vocês nem lembram, não sabem. But your mother or your others, they know. Mas a sua mãe e outros parentes seus sabem. Baby cries, Que as crianças choram. They heard. Arjuna heard and all that baby also took birth from the womb of Brahman. Então Arjuna e todos os outros que estavam ali ouviram o choro da criança e perceberam que a criança tinha nascido. But this time, not in the dead body, in the cage. The dead body is not in the cage. Mas então nesse momento não Brahmani gave birth the baby, but dead body not in the cage. Então ela deu à luz a criança, mas não teve nenhum, o menino não morreu. Before also Brahmani she gave birth the baby, dead body is there. But now he is not dead body. Não, na verdade o que aconteceu é o seguinte, antes essa senhora ela dava à luz às crianças, mas as crianças morriam, os nenéns, e ficava assim um cadáver, assim, o corpo do neném morto. Mas dessa vez o neném chorou, mas depois que meio que desapareceu o corpo, não tinha nem mesmo o cadáver do neném, já não estava mais ali. Then Brahmana he became very angry with Arjuna. Aí esse Brahmana ficou muito bravo com Arjuna. The Brahmana he told Arjuna, always you are very proud of your bow and arrow Gandhi, but you could not protect my son. Aí o Brahmana falou, viu Arjuna, você é tão orgulhoso por causa do poder, você acha que essa sua Gandiva pode tudo, mas você não conseguiu nem mesmo proteger o meu filho. Arjuna always is one thing, if anybody criticizes about bow and arrow Gandiva, you have to
entered in fire. Então Arjuna também tem uma coisa, que é o seguinte: se qualquer pessoa desafia a Gandiva dele, nesse arco especial que ele tem, ou fala mal, ele vai fazer qualquer coisa, pode até se matar para provar o contrário. So for this regard, Arjuna is thinking, I have to enter in the fire, then I have to die in the fire. Então Arjuna pensou, então ele pensava em se matar, em se jogar no fogo, caso alguém falasse alguma coisa contra a Gandiva dele. Então Arjuna pensou, eu preciso então me jogar no fogo, me matar. And that time, Arjuna and Krishna told to Arjuna, hey Arjuna, listen, I did not say anything when the Brahmana used harsh words, I did not say anything. But you promised to protect his son. Então, Krishna falou para Arjuna, olha, quando aquele Brahmana ficou falando várias coisas contra mim, sendo super grosso, eu nem respondi nada. Mas você prometeu para ele que você ia proteger o filho dele com o seu arco e flecha, com a Gandiva. So you come with me. Então faz o seguinte, Arjuna, Krishna falou para Arjuna, vem comigo. And we have to search. Where is the Brahman boy? Vamos procurar onde está esse filho, o corpo, né? Onde está o filho do Brahmana. Then Krishna and Arjuna, they also search everywhere. Even they attend to Jamaloka. Aí Krishna junto com Arjuna, eles viajaram para vários lugares, inclusive eles mesmo foram para Jamaloka procurando a criança. What is mean Jamaloka? O que significa Jamaloka? You know, understand Jam? Hell? Jamraj. Who is he? Who is the presiding deity of the Jamraj? Então, quando a gente fala que eles foram até mesmo em Jamaloka, significa que eles foram no local de Jamaraj, que é a deidade que preside a morte. Where is he? E onde que ele vive? Jamaraj. Onde? Jamaraj is staying in Jamaloka. South? Jamaraj is not staying in Jamaloka. Jamaloka, those who are sinners, committing sinful activities, they are doing Jamaloka. And they are, as regards Jamaraj, they also be punished. Então, na verdade é o seguinte, Jam Maharaj, ele é a deidade que preside a morte, mas ele mesmo não fica em Jamaloka. Quem fica em Jamaloka, quem vai para Jamaloka são pessoas que cometeram pecados, atividades pecaminosas. Aí eles são mandados para lá e os Jamadutas, que são pessoas que trabalham para Jam Maharaj, eles vão e punem esses pecadores. You understand? Vocês entendem agora? So where Jamaraj, where is staying? Então, What is the place of Jamaraj? na verdade, quando a gente diz assim, local de Jam Maharaja, onde que é esse local? Onde ele vive ou fica? Jamaraj place, Jamaraj is staying in the place that is called Samjamani Puri. Na verdade, onde Jam Maharaj vive é um local que se chama Samjamani Puri. Understand? And Indra, he is staying in Indra Loka. Então, que nem, por exemplo, Indra, ele vive em Indra Loka. And Varun Dev, he is staying in Varun Loka. E And Varun, all the persons, they are staying in their place. por exemplo, Varuna Deva, ele vive em Varuna Loka. Então, cada uma dessas personalidades vive em sua própria morada. And as I give an example, judge, right? You know, judicial person, judge. He lives in here, in his resident place. Por exemplo, um juiz, né? Uma pessoa que trabalha no sistema judiciário. Um juiz, ele vai morar na casa dele. But he works in court. Mas ele vai trabalhar num fórum, né? No tribunal. Mas ele mora na casa dele. So court is his working place. Então, ali o tribunal, o fórum, é simplesmente onde ele trabalha. But he is not living in the court. Mas o juiz, ele não vai morar no fórum. Many people they don't know. Ram Maharaj, he lives where? Então, muita gente não sabe. Mas onde que mora Jam Maharaj? Vocês já esqueceram o nome? Samjamani Puri. Samjamani Puri. Remember. Então, o nome do local onde Jama Maharaj vive é Samjamani Puri. Lembrem-se desse nome. Understand? Okay. You can ask the people. Many people they don't know. And they think, oh, this is Jamraj. Jamraj is living in Jamaraj. He is not there. He is not. And he is not living in Jamaraj. Então, vocês podem perguntar para as pessoas, porque muita gente não sabe. Muita gente acha que Jam Maharaj vive em Jamalai, que é esse
Jamaloka, né? Mas na verdade não, ele não vive lá, ele vive mesmo em São Jamanipuri. So even Krishna, Arjuna, they went Sanjamani Puri and Jamaloka, the place of Jamaharaj. Então Krishna e Arjuna eles foram a San Jamanipuri, foram a Jamaloka, o local de Jamaharaj, mas Even they went in Indraloka, Sargaloka. então em busca da criança eles foram até mesmo para Indraloka, Sargaloka. Even there are all the places, and Vailok, Indralok, every place, but they did not. Então eles foram a diferentes planetas, diferentes dimensões, moradas, procurando por esse bebê, mas não encontraram. Then Krishna told Arjuna, okay, come with me. Aí Krishna falou para Arjuna, tá bom, vem comigo então. Then Krishna and Arjuna, they also went very far place, and they crossed 7 islands, that is called Saptadipa. E aí Krishna e Arjuna então foram juntos para um lugar muito longe. Eles atravessaram até mesmo as 7 ilhas. And Sapta Samudra, and 7 oceans. Atravessaram até mesmo os 7 oceanos. And crossed the Lokalai Parvat, one very big mountain. Atravessaram até mesmo uma montanha chamada Lokalaya Parvat, uma montanha muito grande. Then they said, after Lokalai Parvat, then complete darkness is Tamaloka. Depois dessa Lokalaya Parvata tem uma região que é tudo escuro, chama-se Tamaloka. Cannot see anything, complete darkness. Não dá para ver nada, tudo uma escuridão só. Then Krishna used his own Sudarshan Chakra. E aí Krishna usou sua Sudarshana Chakra. The rays of that Sudarshan Chakra, then also some light coming. Then Krishna and Arjuna, they followed that the rays. Então aí com a Sudarshana Chakra tinha tipo uns raios da Sudarshana Chakra, um brilho. Aí com isso Krishna conseguiu conduzir Arjuna e eles foram caminhando nesse local de escuridão. Then come in one place that is called Jyotirdham. Completely what? Illusion. What is called? Illuminated. Aí eles foram depois num local chamado Jyotirdham, que é um local onde tem tudo iluminado, muita luz. Then when they add, that's all, one big snake. That is called Sesna. Aí lá eles viram uma serpente, uma cobra muito grande, cujo nome é Sheshnaga. Thousand hoods. That's Sesna. Então a Sheshnaga tem milhares e milhares de capelos. And thousand hoods. And so 2 eyes as light and burning and iron ore. Então essa cobra tem milhares de capelos, né? Cada capelo, né, como se fossem cabeças, né? Ela tem esses capelos, as cabeças, e tem olhos assim como se fossem bolas de ferro incandescentes. And very also red and tan. E as línguas dessa cobra, todas as línguas dela são muito vermelhas. And also afraid when saw this. Então Arjuna ficou com medo quando viu isso. Then, after a few minutes, Krishna and Arjuna, they saw one person is sitting on the back of the Sesana. E aí depois disso, Krishna e Arjuna eles viram que atrás dessa Sheshnaga, dessa cobra com milhares de capelos, tinha uma pessoa sentada. And it's very beautiful and attractive. E essa pessoa era muito bela, muito atraente. Many kinds of ornaments on his body. E ele tinha, essa pessoa muito bonita, tinha muitos ornamentos em seu corpo. When Krishna and Balaram, when Krishna and Arjuna arrived, and that person also invited Sagata, welcome. Quando Krishna e Arjuna finalmente chegaram nesse local, essa pessoa que estava ali deu as boas-vindas a Krishna e Arjuna, falou: sim, venham, sejam bem-vindos. That time, Krishna is supreme personality of God, is Swami Bhagavan. But according to the Loka Siksha, teaching for the others, he asked, who are you? Então Krishna é o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus. Mas de qualquer forma, só para ensinar as pessoas desse mundo,
Krishna perguntou para aquela pessoa que estava lá: quem é você? And that time he told, I am Bhuma Purusha. Bhuma Purusha. He told, I am Bhuma. Então essa personalidade que estava ali presente falou assim: o meu nome é Bhuma Purusha. And hey Krishna, I am the incarnation, and from you I see manifested from you. Ó Krishna, eu sou uma das suas encarnações. Eu me manifestei de você, na verdade. And please come. And that time the Bhuma Purusha, he also was said to Krishna and many kinds of his glorified. Então essa pessoa, esse Bhuma Purusha, ele foi deu as boas-vindas a Krishna, adorou Krishna, fez várias glorificações a Krishna também. That time from where is the son of Brahman? E aí Krishna perguntou: cadê o filho do Brahmana? That time that Bhuma Purusha he told, actually I brought Brahman's son in my place. Aí esse Bhuma Purusha falou: fui eu que trouxe o corpo do filho do Brahmana para cá, eu trouxe ele para cá. Why? Mas por quê? Hey Krishna, I want to see your lotus face. Ó Krishna, porque eu queria simplesmente poder ver você, ver o seu rosto de lótus. So for this Srimad Bhagavatam, that very nice beautiful story Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj. Even the Bhuma Purusha, who is the incarnation of Lord. Então essa história está no Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami contou para Parikshit Maharaj como esse Bhuma Purusha, que é uma encarnação do Senhor, He wants to take darshan to Krishna. ele quer ter o darshan de Krishna. Because how the beautiful form of Krishna, Krishna's beautiful form, Sundar. Porque ele quer ter o darshan da belíssima forma de Krishna. Then Bhuma Purusha he come back, the Brahman son, then Krishna and Arjuna, but Brahman son and offered to Brahman himself. Então Krishna e Arjuna puderam então trazer o filho do Brahmana de volta, voltaram lá em Dwaraka e deram essa criança de volta para o Brahmana, para o pai. Because in this way Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj how Krishna's beauty is unique and unparalleled. E assim Shukadeva Goswami Pada falou para Parikshit Maharaj sobre como a beleza de Krishna é única e inigualável. For this regard, his own incarnation also eager to take darshan, the lotus face of Krishna. Então a gente vê que a própria encarnação do Senhor Supremo quer também ter o darshan, quer poder ver Krishna, o Senhor original. And what we say, even Krishna himself was eager to take darshan in his own face. Que falar das encarnações de Krishna, o próprio Krishna, ele quer ver o próprio rosto dele. And how will you see your own face? Como que a gente faz para ver o nosso próprio rosto? Well, take one mirror. Then you can see your own face. Então com o espelho você consegue ver a si mesmo. So for this regard, Krishna is taking when Krishna is a small baby, he is taking his own reflection on the pillar. Então quando o Krishna era bem bebezinho, ele estava vendo o seu próprio reflexo na pilastra. Then Krishna will become very surprised. How is my beautiful form? E aí Krishna ficou muito surpreso quando ele viu o reflexo dele na pilastra, na casa dele. Ele ficou muito surpreso. Uau, como eu sou lindo! Sometimes Krishna himself also playing with his own reflection. Então às vezes Krishna, ele ficava brincando com a sua própria sombra. But Krishna is not happy taking darshan of his own reflection on the pillar. Mas Krishna não estava satisfeito ao ver o seu próprio reflexo na pilastra. What this regard Krishna Das Kaviraj Goswami also explained. Krishna, he takes darshan and his own beauty with the divine love of Srimati Radhika, Prema Darshan, Prema Darpan. Então, na verdade, Shukadeva Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami, ele explica que, no Chaitanya Charitamrita que como que Krishna, ele na verdade, através do espelho do amor de Srimati Radhika, Krishna consegue ver a si mesmo. Understand? Entende? This is nice. So for this regard, in Chaitanya Charitamrita explained, if Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, então, no Chaitanya Charitamrita explica que Krishna vem nessa Kali Yuga na forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu. and Krishna he took Srimati Radhika's complexion and her
E Krishna assumiu, né, o sentimento e a cor da pele de Srimati Radhika. E a beleza dela. Radhika, beauty, Sundar. So Krishna, he took Srimati Radhika's beauty and covered inside. Então Krishna pegou essa beleza de Srimati Radhika e se cobriu completamente. Whole complexion, Krishna's, and covered his body with the complexion of Srimati Radhika. Então Krishna cobriu, né, a sua pele, né, o tom da tez de Krishna e se encobriu totalmente com a tez do corpo de Srimati Radhika. And her mood, Radhika, Bhav, Kanti, Churi, Kari, Krishna, Avatirna, Vila, Navya, Gaura, Rupa. Não só isso, também ele pegou o humor de Srimati Radhika. Krishna então ele roubou, né? Roubou na verdade esse humor e a tez de Srimati Radhika e apareceu em Kali Yuga como Shri Chaitanya Mahaprabhu. Because how is the beautiful form of Krishna? Who can explain? Na verdade, quem pode explicar como é a belíssima forma de Krishna? There are no any words we can explain what is the beauty of Krishna. Krishna Rupamam. Não há palavras para explicar, é inefável, né? Ou seja, não dá para dizer em palavras a beleza que Krishna tem. So for the Srimati Radhika, she always was taking darshan, the beautiful form of Krishna. E Srimati Radhika ela está continuamente vendo a belíssima forma de Krishna. Radha Prananima Kridisu Vaniva Saddo Jano Madhurma Kridisu Vaniva Shokpanch Madhurma Kridisu Vedito Bhava Sindu. And in this verse, very clearly explained why Krishna appeared in this Kali-yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então esse verso explica claramente o porquê de Krishna ter aparecido nesta Kali Yuga como Shri Chaitanya Mahaprabhu. There are three reasons. Então esses foram 3 motivos que motivaram Krishna a fazer isso. And Krishna is saying, what is the divine love of Srimati Radhika? Krishna pensou, qual é esse amor divino que Srimati Radhika tem? Second, what is my beauty? Srimati Radhika always is tasting my beauty. Segundo, o que é essa beleza que eu tenho que Srimati Radhika está sempre saboreando e provando? Everything cannot be tasted only with your tongue. Something you are tasting with your eye. Então, muitas coisas a gente saboreia como? Com a nossa língua, né? Mas muitas outras coisas a gente saboreia com nossos olhos. With your tongue you are tasting 6 types of material melodies. Então, na verdade, com a nossa língua a gente saboreia os 5 tipos de sabores materiais. Then we call Sada Rosha. Desculpa, 6 tipos de sabores materiais. De sabores. Rasa means melody. Isso se chama Sara Rasa, ou seja, Sara significa 6 e Rasa são sabores. Do you know? What is the 6 rasas? Material 6 rasas. Quem é que sabe o nome dos 6 sabores que existem? Some is also bitter. Por exemplo, amargo, And some sweet. doce, Some also what is called sour. adstringente, azedo. Verdade não? And according to our science, you can see in our tongue also 6 points are there. You can taste the 6 types of material melody. E na verdade a ciência explica, né, que na nossa língua, cada parte da língua vai conseguir sentir cada tipo de sabor. Então, 6 partes da língua vão sentir os 6 tipos de sabores diferentes. Verdade ou não? So now coming to this way. But which thing you can taste with your eyes? That is your beauty. Mas então, o que é aquilo que a gente prova com os nossos olhos e não com a língua? É a beleza. So for this regard, Krishna said, what is my beauty? Srimati Radhika, she always tasting and licking with her eyes. Então Krishna pensa, que é essa beleza que eu tenho? Que beleza é essa que eu tenho que Srimati Radhika está sempre provando e saboreando com os olhos dela? And third, when Srimati Radhika, she realizes my beauty, and what kind of realization, feeling, coming in her heart. E outra coisa, quando Srimati Radhika ela saboreia essa minha beleza,
que ela sente no coração dela quando ela me saboreia? Krishna is thinking, I had to realize these three things. First is regard Krishna, he took Srimati Radhika, then beauty, her complexion and more. Então, Krishna pensou assim, eu preciso saber essas três coisas, né? Então é por isso que Krishna pegou um monte de Srimati e a compleição, né? A cor da pele e o brilho dela. If Srimati Radhika's eyes, then across with Krishna's any limbs and body, not going other place. Na verdade, o que acontece? Quando o Srimati olha para Krishna, quando ela olha para qualquer parte do corpo dele, ela não consegue mais nem olhar para nenhuma outra parte. Ela fica ali, fixa naquela parte que ela está olhando. Because Krishna's any limbs and body, how beautiful and attractive, cannot your eyes move other place. Porque cada parte do corpo de Krishna é tão lindo, tão maravilhoso, que quando você olha para uma parte do corpo dele, você não consegue olhar para nenhum outro lugar. In this material was not possible. Mas isso não existe nesse mundo material, não tem jeito. In this material, everything is not changeable. Porque na verdade, assim, nesse mundo está tudo sempre mudando, né? Sempre se transformando, degradando. This is true. Verdade ou não? When flower blossoms, the beauty of flower, then after 3-4 days, automatically you are changed. Por exemplo, imagina uma flor, né? Uma flor é muito bonita, né? Ela floresce, desabrocha, mas depois de uns 3-4 dias ela já começa a murchar. This is true. Não é mesmo? Flowers, rose. That was very beautiful and attractive. Then after a few hours, then one by one, the petals will fall down. Então, por exemplo, essa flor aqui, uma rosa, né? Muito bonita. Mas depois de algumas horas, as pétalas começam a cair, vai se despedaçando, vai murchando. This is true also. É verdade isso. Because in this material, everything is changeable. Every second, every moment, changes. Porque nesse mundo tudo está sempre mudando, a cada hora, a cada instante, tudo está sempre se transformando. But Krishna's beauty is eternal and constant. That is called Nitya Navayana. Always, ever fresh and new. Então nesse mundo tudo está sempre se degradando a cada momento que passa. Mas já no mundo espiritual, a beleza de Krishna, a cada momento que passa, ele fica cada vez mais belo, mais jovem, mais novo. In this material, you cannot use this word, ever fresh and new. That is called Nitya Navayana. Então, a expressão para isso é Nitya Navayaman, e na verdade a gente não pode usar essa expressão para nada nesse mundo. Ou seja, que uma coisa está cada vez mais bela, mais jovem, mais fresca. Because in this material world, everything is changeable. 6 ways, all were changing. Porque nesse mundo material tudo está sempre indo em direção à degradação. A gente está passando por 6 transformações o tempo inteiro. What are the 6 ways? I told you. Quais são essas 6 transformações que a gente passa? Então, por exemplo, a gente nasce, cresce, se degrada, envelhece, morre. Then growing up. Então, por exemplo, nascimento ou surgimento, aí crescimento. Then after a few years, then automatically dementia. Então aí depois você começa a naturalmente se degradar ou Then also a changing is all activities also. envelhecer, e aí nesse momento tudo fica diferente. Then when you become old, then they change your body also change. Com a velhice o seu corpo muda. So many wrinkles coming to your face, mouth, Você fica cheio de rugas na cara, no rosto, na boca. eyes going down, so many wrinkles coming. Os olhos ficam mais caídos, assim, cheios de rugas. And body also diminishing. O corpo vai se degradando, vai se definhando. That is called Jara. Jara means old age. Então o nome disso é Jara, que significa velhice. And many kinds of disease will come also. E também várias doenças também você acaba tendo. Understand? Then apakhati. The diminishing. Then vinasati. Vinasati means completely finished. Então você vai se definhando até que Vinashayate você morre, é destruído. One day, all will die also. Then even all the elements in this body also are separate from this body. Então um dia todos nós iremos morrer e naturalmente os elementos do nosso corpo eles vão se separar, a gente vai se decompor. But Krishna's body is Sachidananda, Sachit Anand, Isara Brahma Krishna, Sachidananda Vigraha, Manadhiradi Govinda, Sarva Karana Karana. Krishna's body is Sachidananda, Sachit Anand, always ever fresh and new. Então o corpo de Krishna é Satchitananda, ou seja, Krishna é eterno, plano de conhecimento,
né? E na verdade é cada momento mais belo, mais novo, mais maravilhoso. So for this, you get Srimati Radhika. Srimati always was looking at the beautiful form of Krishna. Então, Srimati Radhika, ela fica olhando a belíssima forma de Krishna, a beleza dele. And her eyes also stuck in one glimpse of body of Krishna, not going other place. E quando Srimati Radhika olha para qualquer parte do corpo de Krishna, ela não consegue mais olhar para nenhuma outra parte, ela fica fixa naquele ponto. Just I tell you one small story, then stop the class. Então, eu vou contar para vocês uma história e depois eu vou terminar a aula já. Once, the Sakis of Chandravali told to Sakis of Srimati Radhika. Então, uma vez, as Sakis, as amigas de Chandravali, falaram para as amigas de Srimati Radhika. So how my Sakhi Chandravali, she is very learned scholar, she is very attractive, and she also always take darshan to beautiful form of Krishna. Então, elas falaram assim, a nossa amiga Chandravali era muito versada, muito inteligente, muito bonita, e ela está sempre vendo a belíssima forma de Krishna. Chandravali, every time, she can take darshan to Krishna from two hands to Krishna's head, everything. Chandravali, de uma vez só, ela consegue ver desde a ponta do dedo de pé de Krishna até a cabeça dele, tudo, de uma vez. That means that Sakhi of Chandravali, she glorified our Chandravali, how does she love to Krishna. Então, essa amiga de Chandravali estava exaltando o amor de Chandravali por Krishna, na verdade. Love is means only taking darshan, love and love, taking darshan to each other. Porque amar é isso, né? No amor é isso, você fica olhando um pro outro, amado e amante, se olhando, se olhando, se olhando. And glorify to each other also. E também elogiar um ao outro, né? Vocês ficam se elogiando. This is what. Não é mesmo? How's your nose? How's your hands? Ah, seu nariz é tão lindo, suas mãos, etc. I also spoke. I also want to just so that. Nos Joias do Coração eu falei uma coisa sobre isso. I said, one person, he lost his donkey. Que é o seguinte, tinha um homem uma vez que ele tinha perdido o burro que ele tinha, aquele animal burro, ele tinha perdido o burro. He could not find out where is the donkey. Ele não conseguia achar o burro de carga dele em nenhum lugar. Then he climbed to the top of the tree. Aí esse homem subiu numa árvore para poder ver melhor e procurar o burro de carga dele. Because he thinking maybe I can see very far. Where is my donkey? Porque ele pensou assim, se eu subir no topo da árvore, eu consigo ver bem longe, ver onde que está esse meu burro. In the meantime, one lover and beloved came under that tree. Mas aí bem nessa hora, um casal apaixonado veio parar bem ali embaixo da árvore. Yeah, that time lover too. Oh, how you are beautiful. Aí o rapaz, né, do casal apaixonado, falou para a moça, I cannot explain your two eyes. ai, você é tão linda, não consigo nem te explicar como seus olhos são tão maravilhosos. I'm looking the whole world inside your eyes. Ai, eu consigo ver o mundo inteiro dentro desses seus olhos. That person who climbed on top of the tree, who lost his donkey. Oh Lord, you are looking whole world. In his donkey, you must also looking a whole world. In her eyes, must be you are looking my donkey. E aí esse homem que estava bem em cima da árvore procurando o burro de carga dele, ouviu e falou, ei, você está vendo o mundo inteiro dentro dos olhos dela, então aproveita e vê onde está meu burro. Why you saying? Because sometimes lover and beloved just they use the flattering words to each other. This is not true. Então, eu tô falando por quê? Né? Porque na verdade, às vezes amado e amante ficam nessa paquera toda, nesses elogios e tal, mas nem é verdade. So now coming to this story, Chandravali she told, when Chandravali Sakhi told, my Chandravali Sakhi Chandravali, she looks Krishna's whole body at a time. Então a amiga de Chandravali falou, minha amiga de Chandravali, ela consegue ver o corpo inteiro de Krishna de uma vez só. But this Sakhi of Srimati Radhika, she told, my Sakhi Srimati Radhika, when he takes darshan to Krishna, only her eyes in one glimpse of body of Krishna. Mas aí a amiga de Srimati Radhika disse, não, quando Srimati Radhika vê Krishna, ela só consegue ver uma parte do corpo dele de cada vez. You understand? Vocês entendem isso? So that means conclusion is that how the beautiful form of Krishna, all the limbs of body of Krishna, very attractive. A conclusão disso é que a beleza de Krishna é incomparável. Cada parte do corpo de Krishna é belíssimo. So for all the incarnation of Krishna,
they very eager to take darshan to Govinda. Então todas as encarnações de Krishna têm muita vontade estão muito aptas, com muita vontade de ver Krishna. So, why I am saying? Because Jesus is not the Supreme Personal Godhead, Bhagavan. Então estou falando tudo isso para explicar que Jesus não é o Senhor Supremo, não é Bhagavan. Because who is Son Bhagavan? He has 6 qualifications. Porque quem é o Senhor Supremo Bhagavan tem 6 qualidades. What is that? Quais? Oishwarya Samagra Vidyajana Sri Gana Vairagya Sannam Bhava Iti Oishwarya Samagra Vidyajana Sri Gana Vairagya where first of opulence. Então quem é o Senhor Supremo, ele tem essas 6 opulências, né? Ele é repleto de toda opulência. Virja is very powerful. He controls everyone. E Virja significa que ele é muito poderoso, ele controla todos. Sri and is very beautiful form also. E Shri, a forma dele é belíssima. What's the vision? This is Sri Gan. Gan means yes, first of knowledge. Então o Senhor Supremo ele é repleto dessas 6 opulências, né? Toda a força, e também todo o conhecimento. This is Sri Gan. Vairagya means detachment. That is like here for renunciation. E também ele é totalmente renunciado de forma suprema. So if those who are saying that he is Bhagavan, yes, that is Bhagavan, God, then you can ask these 6 opulence he has or not. Então quem diz Jesus é Deus? Aí você pergunta, tá bom, então ele tem essas 6 opulências de forma suprema? He is actual Jesus, he is the Haritattva, Jiva Tattva. But Lord, some potency inside him. What is regarding this? Então, na verdade, Jesus ele é Jiva Tattva, é uma alma da energia marginal, Jiva Tattva, mas ele tem uma potência do Senhor Supremo dentro dele, por isso ele prega tanto. Even he did not say, I am Bhagavan, I am God. Ele em nenhum momento disse que ele era Deus, nunca ele falou isso. Jesus, what did he say? O que ele disse? I am the son of God. Ele falou, eu sou He is filho. my father, I am his son. Very simple. Ele falou assim, eu sou filho de Deus, né? Deus é o nosso, meu pai, eu sou filho. But we believe then is the incarnation of God. What incarnation? Então a gente acredita que ele é uma encarnação sim de Deus, mas que tipo de encarnação? That is Shakti. Lord imposed all his Shakti. And potential for this regard, he prays very nicely, everybody also catches. Então ele tem esse empoderado, digamos assim, Deus coloca a potência dele em Jesus, por isso que ele prega, né? A pregação dele, a mensagem dele se espalha por toda parte e ele atrai muitas pessoas. So all will give respect to Jesus. Então assim, todos nós oferecemos nossos Because he respeitos a ele. prays about Vatsalava, because I explained this according to Bhaktivinoda Thakur, Sri Krishna, Samita. Então a gente o respeita muitíssimo porque ele pregou Vatsalya Bhava, esse amor parental com Deus, como o Srila Bhaktivinoda Thakur explica em seu livro Shri Krishna Samhita. So you give respect Jesus. Então assim oferecemos nossos respeitos a Jesus. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj very nicely and elaborately explained what the meaning of Christianity. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj ele explica muito bem sobre o significado do cristianismo. And where is coming this word? De onde vem essa palavra, Cristo? Where? De onde? Krishna. From which language? Greek language. Maybe tomorrow we'll discuss. Na verdade, a palavra Cristo vem sim da palavra Krishna, mas na verdade a origem mais direta é do grego. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, eu acho. Because if you not enter in this philosophy, then they will be also misguided. Porque se você não adentra essa filosofia, não compreende bem tudo isso, você vai acabar sendo talvez mal encaminhado, desencaminhado por essas pessoas. What is Bhaktivedanta Swami Maharaj? He also explained very nicely. Where the Christian, this word is coming from? Where is coming from? Por isso que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj ele explica, né? De onde vem essa palavra Cristo, cristão, ele explica tudo isso.
Então, continuando a programação, né, como é que vai ser? A partir de amanhã, Mangalarati, às 5 horas, é um programa aberto, todos podem vir seguindo as mesmas regras, tá? Dessa programação aqui. Vem de máscara e tal, descontaminar. Oi. 5 horas da manhã. Aqui. Mangalarati. Começa às 5 horas da manhã. Depois disso tem uma caminhada matinal, também é um programa aberto, todos podem participar e tal. A gente vai caminhar com Maharaj, perguntas e tal. Hoje a gente foi num passo aqui, às vezes a gente vai em outros lugares. Mas amanhã tem Mangalarati, caminhada matinal. Depois disso, a gente volta pro tempo e os devotos que estão participando dessa programação, a gente entra com o Maharaj, só os devotos internos, e a gente começa a fazer o programa aqui, tá? A gente vai fazer o programa internamente, né? Mas os devotos voltam para suas casas e aguardam a programação, tá? Virem para o programa. Só vai ter um programa por dia, o Maharaj está falando, né? Que é o programa de esse, 4h30 às 8 horas, tá? Então vai, mesma coisa, hoje à noite, 21h30, 10 horas, né? Entre 9h30 e 10 horas, vai sair lá a inscrição. Vocês se inscrevem, né? Só vai ter 40 vagas. Quem não conseguir entrar nessas 40 vagas vai ser prioridade para o dia seguinte. Então, amanhã, se vocês não conseguirem, no dia posterior, vocês provavelmente vão conseguir. Então, vai acontecer assim. E também, quem quiser tomar Harinama, como a gente falou aqui no Plano Maharaj, ele disse que no momento da manhã, após a caminhada matinal, aí vem aqui, toma Harinama, recebe iniciação no Maharaj. Quem quiser receber iniciação no Maharaj, pode vir nesse horário. Quem quiser ter Darshana, conversar com ele, né? Eu quero conversar alguma coisa com o Maharaj e tal. Esse horário também é um horário que vai acontecer isso. Depois da caminhada matinal, Darshanas e Harinama, Diksha, tá bom? É assim que vai acontecer. A inscrição de amanhã é 21h30, 10 horas, entre 21h30 e 10 horas vai abrir o formulário na internet, a gente vai postar o link lá na página do templo, vocês se inscrevem, tá? The prasad will be distributed, no? Agora a gente vai distribuir o prasada, né? Oi, Prabhu. Programação especial por Natal, Ano Novo. A gente ainda não sabe ainda assim, se há alguma coisa especial, né, para essa programação. A gente não sabe quanto tempo a Maharaj vai ficar aqui em São Paulo também, essa agenda não existe, né? O que a gente vai fazer agora é distribuir a praçada, tá? E aí todos pegam a praçada e aí amanhã é o próximo programa Mangalarati. Enquanto a gente está distribuindo a praçada, tem a lojinha aqui, vocês podem olhar os livros e tal, se vocês quiserem levar alguma coisa, né? Tem livros maravilhosos, tem itens também que a gente pegou aqui da loja Gita, então fila, doutrina, essas coisas. E lá dentro, tá, no quarto das meninas, no último quarto, tá tendo um bazar lá com coisas super baratinhas, assim, mas muito boa qualidade. R$10, R$20, R$5. Vocês podem ir lá e ver, né? Muitas coisas para avós e filhos, tá bom? Então, enquanto a gente está distribuindo a passada, vocês podem fazer isso, tá bom? Se alguém quiser tomar Harinama agora, o Maharaj está falando, né? Se alguém não tem iniciação e quiser tomar iniciação agora, por favor, aproxime-se aqui, né? E pode sentar aqui do lado, tá? As outras pessoas podem ficar olhando a lojinha e no bazar se quiserem, enquanto a gente vai distribuir na passada, ok? Oi, perdão.